Ilustríssimos amigos e amigas, trazendo aqui o conhecimento de vocês as duas moedas de 100 réis mais comum, mais populares e também as mais oferecidas aí nos canais de numismática. Muita gente levando em barracas para vender, muita gente levando em lojas para vender, muita gente levando um baita susto e sendo frustrado com essas moedas, porque existe uma minoria que vale muito dinheiro. 5% dessas moedas. Existe 95% de moedas que vale bem pouquinho. Tá? Vale bem pouquinho. Então, moedas é que nem loteria. Você joga, deixa eu ver quantos milhões de pessoas que jogam na loteria. Quando você não ganha, você vai lá na Caixa Econômica reclamar, questionar por que motivo você não ganhou. Pensa um pouquinho antes de reclamar que você não conseguiu vender uma moeda, né? Eu acho, para você vender tudo que você for vender na vida, você tem que examinar o que você tem. Se realmente aquilo vale aquilo que você pretende pedir. Faz uma análise, tenta conhecer o material que você tem. Então, se coloca um valor para uma moeda, mas geralmente você tem que assistir o vídeo para entender de fato como aquela moeda vale aquele valor. Imagine que todas as moedas valessem aquele valor altíssimo. Está me entendendo? Então tem que fazer uma análise. O que define o valor de uma moeda é a quantidade de tiragem. Então, moedas, hoje, por exemplo, tem moedas do real que passa de 100 milhões de peças, quando algumas chega a mais de 500 milhões. Então são moedas que nunca, em condições normais, vai valer mais do que 10 reais, nem que passe 100 anos. Acontece com algumas moedas do passado também, que tiveram cunhagem alta, aí pessoas veem assim, mas essa moeda tem mais de 100 anos. No caso, essa aqui, essazinha aqui tem 123 anos. Como pode essa moedinha de 123 anos valer tão pouquinho? Né? Tem gente que pergunta assim, mas minha moeda vale 120 anos. Mas olha aqui, gente, primeiro, o que eu falei que define uma moeda? É a quantidade de tiragem. Depois aqui, olha o estado de conservação dessa aqui. Isso aqui é uma moeda praticamente soberba, com todo o brilho, a quina está viva. Aqui você consegue ler a palavra Liberty, que muita gente que tem essas moedas nem sabe que existe essa palavra Liberty, que tem que estar escrita na moeda, para a moeda estar em condições de venda. Isso mesmo, para a moeda estar em condições de venda. Vou mostrar para vocês que a maioria que eu vejo por aí é isso aqui, esse tipo de moeda, assim, nessas condições. Cadê o Liberty? Você não consegue ver, totalmente desgastado aqui na frente. A maioria tem 90%. Aqui, totalmente desgastado essas moedas. São moedas UTG. Não é nem BC, não é nem R. É UTG, um tanto gastas. Moedas dificilmente você vai conseguir êxito em lugar nenhum vender essas moedinhas. Então, moedas que se vende essa, que não se vende aquilo. Agora, por que eu botei que uma vale mais do que a outra? A mais antiga vale menos do que a mais nova. Essa aqui tem uma diferença de 30 anos. Né? Essa aqui de 1901, essa aqui de 1932. Por que essa aqui vale mais do que essa? Primeiro, essa aqui só foi cunhada no ano de 1901. Tá o MCMI aqui, Deixa eu puxar mais de pertinho para tentar mostrar. Bem de pertinho. Não sei se dá para ver. MCMI acima da palavra Brasil. E você consegue ler nessa moeda aqui, ver as folhas de louro, os Estados Unidos do Brasil. Deixa eu botar aqui na imagem. Estados Unidos do Brasil. Você lê as letras menorzinhas que está aqui, você consegue ler. 15 de novembro de 1889. Tá? Então a moeda
tem que estar assim, em bom estado de conservação para você tentar vender a moeda. Aquela parte de trás, se não é moeda da Princesa Isabel não, tá, gente? Tem gente que pensa assim, eu tenho uma de 100 reais da Princesa Isabel, quanto vale? Isso aqui é a Mary Anne, símbolo da Revolução Francesa. Isso mesmo, aquela que está na Estátua da Liberdade. Em muitos países adotaram. Não é a Princesa Isabel. Tá bom? Existem algumas nuances diferentes de foto, mas é a Mary Anne. Algumas é as séries da mitologia grega também. Tem as séries também. Então, conforme eu falei, quantidade de tiragem. A tiragem dessa moeda aqui foi de 75 milhões. Só do ano de 1901. E essa aqui foi cunhada a partir de 1918 até 1935. São 18 anos de cunhagem de moeda, que se juntando todas essas moedas aqui, não chega a 20 milhões. E essa aqui sozinha tem 75 milhões. Então, no meio dessas moedas aqui, entre 1918 e até 35, tem tiragens baixas, moedas valiosas. Eu vou mostrar para vocês no catálogo agora. Então tá aqui a tiragem dela. 75 milhões. Muito alto para aquela época. Naquela época o Brasil não tinha nem 20 milhões de habitantes. Então o catálogo botaram 5,50 uma MBC, mas pela minha experiência a moeda vale entre 2 e 3 reais uma MBC. Aquela 35 soberba sem uma flor de cunho. 100 é uma flor de cunho. 35 é uma soberba. Entre 2 e 3 reais uma MBC. Aquelas que eu mostrei não vale nada. Vale o quê? Centavinho, 10 centavos, 20 centavos. Não tem como você vender uma moeda dessa de um estado para o outro. Aí ela começa a valer quando ela tem reverso horizontal, 250, 600, 1.300, reverso invertido. Aí tá aqui, MBC 360, 890. Aí se você tiver até uma BC, reverso invertido, ela deve valer uns 150 reais pelo menos. Reverso horizontal, talvez uns 50 reais. Tá? Isso se for BC. Se for lá UTG muito ruim, já fica mais difícil. Aí cai para ver 10, 15, 20 reais. Tá me entendendo? Agora essas de 100 reais, 18 moedas. Nenhuma com a tiragem, você vê. Aquela outra 75 milhões. Se juntar isso aqui, passa um pouquinho, deixa eu ver. 3, 6. Passa um pouco de vídeo, não chega a 25 milhões, juntar todas. Então algumas vale 90 reais uma MBC, aqui 100 reais. Essas aqui vale 120 cada uma. A mais rara, de 1920, 347 mil peças só. Então, moedas que você tem que tomar cuidado na hora de vender aquilo, que você pode passar numa moeda dessa. Se tiver boas condições, 300 reais, vale 600 reais. Se você tiver uma soberba, 300, 250, 110. Essa que eu mostrei ali é de 32, 940, vale 50 reais. Então, vou botar para vocês verem aqui, não sei qual moeda você tem em casa, quantidade de tiragem, que é o catálogo Vieira, tá? Página 278, tá aí, Então, tudo explicadinho nos mínimos detalhes aí sobre essas duas moedas mais badaladas, mais procuradas, mais vendidas de 100 reais aí da história da numismática brasileira. Obrigado a todos aí pela atenção, pela companhia, pela audiência. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e aguardo todos juntos no próximo vídeo. Não esqueça do meu like, do meu joinha, gente. Muito obrigado.